Bom dia, queridas alunas, queridos alunos, boa tarde. Na aula passada, a gente estudou o campo elétrico criado por uma carga pontual. Na aula de hoje, a gente vai estudar várias coisas novas, né? Mas vamos começar a pensar, né? Como que a gente pode calcular o campo elétrico resultante criado por várias cargas pontuais. Então imagina que você tem uma situação onde você tem mais de uma carga, né? E aí você quer saber o campo elétrico num dado ponto do espaço. Então nesse exemplo aqui, eu tenho duas cargas, tá? Eu tenho uma carga negativa, que eu estou chamando de Q1, e uma carga positiva, que eu vou chamar de Q2, e suponha que eu queira saber, né, como é o campo elétrico resultante num ponto qualquer aqui, nesse ponto preto. Então, o que vai acontecer é que o campo elétrico é uma grandeza física que vai obedecer o princípio da superposição. O campo elétrico criado por várias cargas pontuais é igual à soma vetorial dos campos criados por cada carga. Então, nesse exemplo aqui, eu só tenho duas cargas, né? Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o campo elétrico resultante aqui? Eu vou ter que calcular o campo elétrico criado pela carga Q1, o campo elétrico criado pela carga Q2, e aí eu tenho que fazer a soma vetorial desses dois campos. A soma vetorial vai me dar o campo elétrico resultante nesse ponto. Essa é a ideia. Se eu tiver mais de duas cargas, eu vou calcular o campo elétrico individual de cada carga e somar vetorialmente esses campos para obter o campo resultante. Então vamos pegar esse exemplo simples aqui, onde eu tenho duas cargas. Então vamos começar com a carga Q1, é uma carga negativa, então eu sei que nesse ponto o campo elétrico vai apontar para dentro, né? Vai apontar para ela. Então fiz um desenho aqui, um vetor verde, né? Que vai ser o campo E1, o campo elétrico criado pela carga Q1. Já a carga 2 é positiva, então nesse mesmo ponto o campo elétrico vai apontar para fora, né? Então vou desenhar aqui o vetor E2, que é o campo elétrico criado pela carga Q2. Bom, o campo elétrico resultante, que eu vou chamar só de E, ele vai ser dado pela soma vetorial E1 do campo criado pela carga 1 mais E2, o campo criado pela carga 2. E se tivesse uma terceira carga aí, assim por diante, eu teria que somar também os campos dessas outras cargas. E aí, gente, para quem não se lembra como soma vetores, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma aulinha lá do primeiro ano sobre soma de vetores. Mas relembrando aqui bem rapidamente, quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, você vai ter um vetor cujo módulo vai ser a soma dos módulos. Quando esses vetores têm sentidos contrários, você vai ter um vetor cujo módulo vai ser a diferença dos módulos, do maior menos o menor. Quando você tiver vetores perpendiculares, né, vai aparecer um teorema de Pitágoras para você calcular o módulo do vetor resultante. E quando for uma situação geral, aí tem que ver lá como é que faz. Quem quiser relembrar, o link está na descrição. Vamos para um exercício, tá? Na época em que a UFMG fazia os seus vestibulares. Então tá lá. A figura mostra duas esferas carregadas de mesmo módulo, cargas de mesmo módulo e sinais contrários, mantidas fixas em pontos equidistantes do ponto O. Considerando essa situação, é correto afirmar que o campo elétrico produzido pelas duas cargas, aí vem as opções. Letra A, não pode ser nulo em nenhum dos pontos marcados. Letra B, pode ser nulo em todos os pontos da linha XY. Então no ponto Y, no ponto O e no ponto X. Letra C, pode ser nulo nos pontos P e Q. E letra D, pode ser nulo somente no ponto O. Bom, se você não tem a mínima ideia da resposta, ótimo, porque não é para ter, não é para adivinhar, tá? Muito menos adivinhar, né? Então a gente vai
em cada um desses pontos, ver como é o campo elétrico criado pela carga positiva, ver como é o campo elétrico criado pela carga negativa e ver se a soma vetorial desses dois campos, que vai ser o campo resultante em cada ponto, né, se pode ou não ser nulo. E aí depois olhar para as alternativas e tentar responder. Então dá um pause e tenta fazer. Dá o pause. Já deu pause? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo ponto Y. Então aqui eu desenhei de vermelho o campo elétrico que a carga positiva cria lá no ponto Y. Então vai estar apontando aqui para fora da carga positiva, né? E de azul eu desenhei o campo elétrico que a carga negativa cria no ponto Y. Aponta para dentro, né? Tá aqui. É importante destacar que esses dois vetores, gente, tem que ter o mesmo tamanho, porque o campo elétrico aqui, tanto da positiva quanto da negativa, tem que ter o mesmo módulo, porque o ponto Y é a mesma distância para a positiva e para a carga negativa. E o campo elétrico de uma carga pontual, a gente já viu que depende da distância ao quadrado no denominador, né? Então, se você tem, eu estou falando do ponto Y, que tem a mesma distância, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa, e as cargas, o enunciado diz que essas cargas têm o mesmo módulo, então o campo elétrico depende da carga e da distância da carga ao ponto. Então aqui eu tenho o mesmo módulo de carga e o ponto Y está equidistante. Então esses dois vetores aqui têm o mesmo módulo. Agora, independente disso, é possível eu fazer uma soma vetorial dos dois, né? O campo resultante é a soma dos dois. É possível que essa soma seja nula, resulte num vetor nulo? Não. Por que que não? Só existe um jeito de somar dois vetores e essa soma se anular. Se esses dois vetores tiverem a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos contrários. Só é possível somar dois vetores de modo a um anular o outro, ao resultante, né, ser um vetor nulo, se os dois vetores têm o mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários. Então aqui esses vetores têm direções diferentes, impossível que a soma vetorial disso seja nula, né? A mesma coisa acontece lá no ponto X, ó. O campo criado pela positiva é o vetor vermelho, o campo criado pela negativa é o vetor azul, impossível disso ser zero. Vamos para o ponto O. No ponto O, a carga positiva cria um campo que aponta para a direita, a carga negativa cria um campo que aponta para a direita também. Dois vetores de mesmo módulo, porque o ponto O também é equidistante dos dois, né? Mesmo módulo e mesmo sentido. Impossível da resultante disso ser zero. Na verdade, a resultante vai ser a soma dos módulos aí. Vamos para o ponto P. No ponto P, a carga positiva cria um campo que aponta para a esquerda, a carga negativa, que está bem longe do ponto P, cria um campo que aponta para a direita. Mas aqui, aí você fala, opa, agora pode ser que anule? Não. Porque como a carga positiva é muito mais perto do ponto P, é mais próxima do ponto P do que a carga negativa, né? O que vai acontecer? O campo elétrico criado pela carga positiva, ele vai ser maior, porque o campo elétrico criado por uma carga, vocês se lembram, ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, quem está mais perto vai produzir um campo mais intenso. Então, o campo elétrico criado pela positiva aqui, ele é mais intenso do que o campo elétrico criado pela negativa. Então, o vetor vermelho, ele é maior do que o vetor azul, por isso que eu desenhei ele maior. Impossível, mesmo que esses dois vetores estando em sentidos contrários, é impossível a soma vetorial dar um vetor nulo, porque um vetor é maior do que o outro. Então, não tem jeito também. E no ponto Q é a mesma coisa, só que agora o campo azul, né, o campo criado pela negativa, vai ser maior do que o vetor vermelho, porque é o campo criado pela positiva que está lá longe do ponto Q, né? Então, de novo, em nenhum dos pontos, moral da história, o campo elétrico resultante não pode ser nulo em nenhum dos pontos marcados na figura. Essa é a resposta. Outro conceito importante que vai aparecer para a gente
é o conceito de linhas de força, que foi um conceito introduzido pelo Faraday. E esse conceito ele tem a finalidade de representar o campo elétrico por meio de linhas, representar graficamente o campo elétrico numa região por meio de linhas. As linhas de força são traçadas de tal modo que, em cada ponto, o vetor campo elétrico seja tangente a ela. Então a gente sabe, a gente já viu que o campo elétrico no entorno de uma carga positiva sempre aponta para fora, e que o campo elétrico no entorno de uma carga negativa sempre aponta para dentro. Então a gente pode desenhar aqui linhas. Então no caso da carga positiva, a gente pode representar o campo elétrico através de linhas saindo da carga. E para a carga negativa, linhas entrando, né? Para uma partícula neutra, não tem campo elétrico, então não tem linha nenhuma. Aí a ideia é que, em dado ponto, o vetor campo elétrico ele vai ser sempre tangente à linha. Então veja bem, gente, eu estou falando do espaço. O campo elétrico é um vetor para cada ponto do espaço. Mas eu não posso desenhar infinitos vetores no espaço. Imagina você desenhando infinitas setinhas para cada ponto do espaço. Então, ao invés de fazer isso, a gente representa por linhas. E se você quiser descobrir para onde aponta o campo elétrico num ponto qualquer, o campo elétrico vai ser tangente a essas linhas que você desenhou. Essa é a ideia. Outra ideia que está nesse conceito é que o módulo do campo elétrico ele vai ser proporcional à densidade de linhas. Reparem o seguinte, próximo à carga, uma linha está próxima da outra. A densidade de linhas aqui é alta. Num ponto distante da carga, uma linha está distante da outra. Então a densidade de linhas aqui é baixa. E a gente já sabe que o campo é mais intenso próximo da carga. Então a ideia é que o módulo do campo elétrico seja proporcional à densidade de linhas. Onde você tiver uma maior densidade de linhas, onde as linhas estão mais próximas umas das outras, ali é uma região onde o campo elétrico é grande, é maior do que numa região em que isso não acontece. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um dipolo elétrico, que é uma carga negativa próxima de uma carga positiva, e supondo aqui que eu já conheça como é o campo elétrico nessa região, né? E aí a gente já desenhou aqui as linhas de força. Essas linhas de força, então, elas representam o mapeamento aí do campo elétrico nessa região. Bom, como que eu sei disso, né? Se eu fosse descobrir isso, você teria que ponto a ponto aqui desse espaço, sei lá, um ponto qualquer, vamos supor esse ponto aqui, ó, esse ponto verde. Você teria que calcular o vetor campo elétrico da carga negativa, calcular o campo elétrico da carga positiva, fazer a soma vetorial dos dois, aí você tem um campo elétrico naquele ponto. Você teria que fazer isso para vários pontos, aí você teria uma infinidade de vetores desenhados ali, aí você enxergaria qual é o padrão desse campo elétrico. Aí você desenharia de modo contínuo essas linhas, tá certo? Essa é a ideia. Mas aqui a gente está assumindo que alguém já fez isso e que já está dado que essas linhas de força representam um campo elétrico para esse sistema aí. E aí vem a seguinte questão. Então, supondo que eu já te informei que essas linhas de força representam um campo elétrico, né, desse par de cargas, eu te pergunto, neste ponto verde aí, como é o vetor campo elétrico nesse ponto do espaço? O que a gente tem que fazer? O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força. Então, você tem que desenhar aqui um vetor tangente à linha nesse ponto. Então, tá aí o vetor campo elétrico nesse ponto. Essa é a ideia. Outra coisa que você pode tirar aqui de informação, olha essa região aqui entre as cargas, como as linhas estão muito próximas. A densidade de linhas é alta. E já fora aqui, nessa parte mais externa, como a densidade é baixa, as linhas estão afastadas, né? Isso significa que o campo elétrico aqui nessa região interna, ele é muito maior do que o campo elétrico na região externa. Então você começa a tirar conclusões, né? Outra situação muito importante que aparece é a situação do campo elétrico uniforme. A gente diz que um campo elétrico ele é uniforme quando numa dada região do espaço o campo elétrico tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido
em todos os pontos dessa região. A gente consegue produzir um campo elétrico uniforme normalmente quando a gente tem duas placas paralelas de sinais opostos. Então aqui eu tenho uma placa positiva, né? E paralela a ela uma placa negativa. A gente já sabe que as linhas de força saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Então as linhas de força aqui dessa situação vão ser linhas que vão sair da placa positiva em direção à placa negativa, né? Longe das bordas, tá? Se você estiver aqui numa região mais interna aqui, dessas placas paralelas, a gente vai ter uma situação do campo elétrico, do vetor campo elétrico sempre horizontal nessa figura aí, apontando da placa positiva para a placa negativa. O campo elétrico vai ser uniforme, tá? Ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. A gente sabe que campo elétrico é força por carga. Então, força elétrica é campo vezes carga. Isso significa que se você conhece o módulo do campo elétrico nessa região, qualquer carga que entre aí dentro, que você coloque aí dentro, você vai saber calcular a força sobre ela. A força sobre ela vai ser o campo vezes a carga. E aí você sabe a força que vai atuar sobre a carga que está aí dentro. E aí você pode, inclusive, calcular a aceleração da carga e tudo mais usando as leis de Newton, tá certo? Então vai ter um exercíciozinho sobre isso, tá? Para vocês. Vamos para um outro exercício aqui, da UFMG. Em um experimento, o professor Ladeira observa o movimento de uma gota de óleo eletricamente carregada entre duas placas metálicas paralelas. A placa superior é positiva, a placa inferior é negativa, conforme figura. Considere o campo elétrico entre as placas é uniforme e que a gota está apenas sob a ação do campo e da gravidade. Para um certo valor de campo elétrico, o professor Ladeira observa que a gota cai com velocidade constante. Então o professor observa que ela caiu com velocidade constante. Com base nessa situação, é correto afirmar que a carga da gota aí nas opções vai dizer ou que a gota é negativa ou que ela é positiva, né? E na segunda parte das opções vai dizer que a resultante das forças sobre a gota é nula ou que não é nula. Aí você vai ter aí 4 possibilidades. Então, deu pause, tente fazer. Agora vamos discutir. Antes de pensar aqui se a gota é positiva ou negativa, vamos pensar numa palavra mágica aqui, gente. O professor observou que a gota caiu com velocidade constante. O que isso significa? Velocidade constante e aceleração zero. Segunda lei de Newton, F igual a ma. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, velocidade constante. Se a aceleração é zero, obrigatoriamente a força resultante tem que ser zero. Então, por lei de Newton, pela segunda lei de Newton, eu já concluo que a letra A tem que estar errada, porque a letra A diz que a resultante não é nula, e concluo também que a letra D está errada, porque a letra D diz que a resultante não é nula. E só tem um jeito de da gota cair com velocidade constante, obedecendo às leis de Newton, né? F igual a ma. Se o A é zero, a resultante tem que ser zero. Agora vamos pensar no sinal da carga da gota. O enunciado diz que a gota está sob a ação do campo elétrico e da gravidade. Então só existem duas forças possíveis aí. A força peso, que aponta para baixo, e a força elétrica, que pode apontar para cima ou para baixo. Mas só tem um jeito, gente, da resultante ser zero. Se o peso já aponta para baixo, só tem como a força resultante ser zero se a força elétrica estiver para cima. E para que a força elétrica esteja para cima, olha as placas. Eu tenho uma placa positiva em cima e uma placa negativa embaixo. Só tem um jeito da força elétrica puxar a gota para cima. Se a gota for negativa, para ela repelir com a placa de baixo e ser atraída pela placa de cima, né? Então a resposta certa é a letra C. Vamos seguir. Quando a gente eletriza um condutor, pessoal, lembrando que condutor é aquele material onde em cada átomo desse material você tem um elétron, o elétron mais externo ali, ele está fracamente ligado ao núcleo. A gente diz a gente chama esse elétron de elétron livre, né? Lembraram?
Então é muito fácil estabelecer corrente elétrica no material condutor. E aí agora a gente vai ver um fenômeno interessante. Sempre que você carrega um condutor, a gente vai ter a seguinte situação. Em um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, depois que esse condutor ele adquire a configuração de equilíbrio, as cargas elétricas se distribuem na superfície. Então isso sempre vai acontecer com o condutor. Sempre que esse condutor pode estar neutro, né? Mas se você carregar esse condutor, o que vai acontecer é que o excesso de carga, né, ela vai se distribuir na superfície desse condutor. Isso que vai ser a configuração de equilíbrio, né? Esse excesso de carga vai ter ali uma repulsão eletrostática de cada carga com a outra, né? E aí o equilíbrio ele é atingido quando esse excesso de carga ele se distribui ao longo da superfície do condutor. Outra característica muito importante, que é importante saber, é que no equilíbrio, no interior desse condutor, o campo elétrico é zero. Então tá aqui, ó, o campo elétrico é zero no interior do condutor. E como que eu posso ter certeza disso? Pelo seguinte, no interior do condutor, eu tenho a carga em excesso na superfície, né? Mas no interior do condutor, eu ainda tenho os átomos com seus elétrons livres. Se o campo elétrico ali no interior não for zero, se tem campo elétrico, tem força elétrica, gente. Campo elétrico é força sobre carga, dividido por carga. Então, força elétrica é campo vezes carga. Então, se o campo elétrico não for zero, em cada elétron livre do interior do condutor, eu tenho que ter uma força elétrica. Então, esse elétron livre tem que acelerar. Então, ele não pode estar em equilíbrio. Então, mas minha hipótese é no equilíbrio. Então, no equilíbrio, o campo elétrico não pode ser diferente de zero, porque se o campo elétrico é diferente de zero, obrigatoriamente o elétron livre lá no interior do condutor acelera, portanto, minha hipótese, eu entro em paradoxo aí com a minha hipótese. Então, só tem um jeito de atingir o equilíbrio no condutor. É que o campo elétrico no seu interior obrigatoriamente tem que ser zero. E aí, isso tem como consequência o que a gente chama de blindagem eletrostática, tá? Mesmo quando o condutor é oco, gente, o que vai acontecer? As cargas elétricas vão se distribuir sobre a superfície externa desse condutor e o campo elétrico, ele continua nulo no interior da cavidade. Então aí vocês estão vendo uma foto real de uma mulher que está dentro de uma gaiola metálica. Foi feita uma descarga elétrica sobre essa gaiola. No entanto, não aconteceu nada com a mulher, porque no interior da gaiola o campo elétrico é zero, ou seja, os elétrons do corpo dessa mulher não sentiram efeito nenhum, ela não teve nenhum choque, nenhum problema com ela, e por esse efeito da blindagem eletrostática. Você já deve ter ouvido falar, se você está num carro em dia de chuva e caiu um raio, alguma coisa do tipo, fique dentro do carro, não saia do carro, não encoste na parte metálica externa do carro, na superfície externa, não faça isso. Fique no interior da cavidade do carro, ou do avião, né, se cai um relâmpago no avião, que pela blindagem eletrostática você vai estar seguro lá dentro. Aí a gente tem uma foto do meu amigo Vinícius Januário, que é um grande fotógrafo. Isso aí é um relâmpago caindo próximo ao campus de Contagem do Cefet. Aí é o prédio do Cefet lá na unidade de Contagem. Essa foto dele fez muito sucesso, foi publicada em diversos lugares, né? E aí, gente, um conceito importante é o conceito de rigidez elétrica, que é o seguinte: um isolante pode se tornar condutor desde que o campo elétrico aplicado sobre ele seja suficientemente grande. O que isso significa? Um isolante, gente, é aquele material onde os elétrons de cada átomo que compõe aquele material estão fortemente presos ao átomo. Então, mesmo que você aplique um campo elétrico externo ali, esse campo elétrico ele faz uma força elétrica sobre esses elétrons, só que esses elétrons estão muito fortemente ligados ao átomo. Então, esse campo elétrico externo ele não consegue arrancar o elétron do átomo normalmente. Mas tudo tem um limite. Então, se você for aumentando
esse campo elétrico externo aplicado e esse campo elétrico for ficando muito grande, vai chegar um momento que, apesar desse elétron estar fortemente preso ao seu átomo, vai chegar um momento que esse campo elétrico é tão grande que a força elétrica que ele faz nesse elétron vence o átomo e esse elétron é arrancado. E aí esse isolante ele vira um condutor, ele deixa de ser isolante e vira um condutor. Essa é a ideia. E aí rigidez dielétrica é o seguinte: o valor máximo de campo elétrico que pode ser aplicado sobre um isolante sem que ele se torne condutor é denominado rigidez dielétrica do material. O que isso significa? Você vai aplicando um campo elétrico ali. Se o campo elétrico, aí existe um certo limite de campo elétrico, que é a rigidez dielétrica, que é o seguinte: se o campo que você aplica estiver abaixo disso, os elétrons continuam, os átomos continuam conseguindo prender esse elétron. O material continua isolante. Esse campo elétrico não consegue arrancar os elétrons. Mas se o campo elétrico ultrapassar, for acima desse limite, acima da rigidez dielétrica, o que acontece? Esse campo elétrico é tão grande que esses elétrons são arrancados e o isolante virou condutor. Essa é a ideia. Aí vocês estão vendo a imagem de um experimento de física muito comum, né, de se fazer no laboratório, que é o gerador de Van der Graaf, onde você pega duas esferas metálicas aqui, carrega elas, né, e uma aqui está com carga positiva, a outra fica por indução aqui, ela acaba se carregando negativamente. E aí a gente tem o seguinte, pessoal: a rigidez dielétrica do ar é da ordem aqui de 3 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. O que isso significa? O ar é um isolante, mas se o campo elétrico numa dada região do ar ficar acima desse valor, o ar que era isolante, chega um momento que esse campo elétrico consegue arrancar os elétrons dessas moléculas do ar e o ar vira, naquela região ali, o ar fica condutor. É o que acontece no relâmpago. O ar é um isolante, mas por algum motivo tem uma nuvem ali próximo, tão carregada, e o para-raio já sofreu indução ali, né? Então, entre o para-raio e a nuvem carregada, o campo elétrico ficou tão alto que ali, numa certa região, o campo elétrico pode ultrapassar a rigidez dielétrica do ar e naquela região acontece a descarga elétrica. Essa é a ideia. No laboratório a gente pode ir fazendo isso, né? Carregando aqui essas duas esferas, até que nessa região, entre as duas esferas, o campo elétrico ultrapasse a rigidez dielétrica e aí você vai ter a descarga elétrica. Por isso que é importante, outra coisa de muita importância, é que quando você tem um condutor, sempre quando você tem uma ponta, o campo elétrico, uma ponta que vai se carregar ali por indução ou por, seja lá pelo que for, né? Se você tem um condutor carregado, próximo à ponta, gente, você tem uma densidade maior de carga por área, tá? A carga se distribui na superfície externa, mas numa região pontuda, se você pega a densidade de carga por área, você tem uma alta densidade de carga e isso vai fazer com que o campo elétrico próximo a essas regiões pontudas, ele seja muito intenso. E aí é por isso que os para-raios são pontudos. Qual que é a nossa ideia? Tem uma nuvem carregada, é perigoso que aconteça um raio e que esse raio caia numa casa, caia no meio da rua, mate as pessoas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai meio que tentar atrair esse raio para cair no para-raio. Então a gente vai pegar aqui um condutor pontudo, né? Esse condutor pontudo ele está aterrado, então sempre que chegar uma nuvem, como esse condutor está aterrado, vai ter uma indução aqui, né? E aí você vai ter ali uma situação entre a nuvem carregada que está próxima e o para-raio. Se a nuvem for positiva, né, você vai ter um para-raio que vai ficar negativo e vice-versa. Se a nuvem for negativa, o para-raio vai ficar positivo e aí você vai ter um campo elétrico ali próximo à ponta do para-raio muito intenso. E aí a ideia é que você force a barra para o campo elétrico ali ultrapassar a rigidez dielétrica e que você tenha uma descarga elétrica ali. Então a gente quer descarregar esse raio, quer que ele aconteça no para-raio,
porque esse para-raio está aterrado, então se o raio cair no para-raio, fica todo mundo seguro. É melhor do que cair no meio da rua ou atingir uma janela, por exemplo, né? E aí é muito comum até você ter em estátuas, tá, gente? Aqui a gente está vendo uma estátua com para-raio. E olha que interessante que aconteceu em 2014. Pra vocês verem o poder que aponta, né? O poder das pontas, né? De atrair um raio. Então, em 2014, caiu um raio, teve uma descarga elétrica no dedo do Cristo Redentor. Teve até que fazer um reparo nesse monumento, né? Então, olha que interessante, ó. O raio aponta aqui do dedo, né? Que é a região uma das regiões mais pontudas aqui, né? Do monumento, atraiu esse raio ali. Para quem tem interesse por esse assunto e quiser estudar isso num nível mais interessante, o professor Miguel Guimarães, do Departamento de Engenharia Elétrica do Cefet, ele deu uma palestra no Terça Astronômica sobre descargas atmosféricas. Ele fez parte de um grupo de pesquisa na UFMG que pesquisa essas descargas elétricas, então ele vai mostrar para vocês o estado da arte disso, da pesquisa nessa área, e mostrando também esses conceitos que a gente está estudando, campo elétrico, rigidez de elétrica. Então quem tiver interesse, procure aí no YouTube, é fácil de achar, está no canal do Jedi BH, vocês acham facilmente. Então por hoje é isso, aquela tarefinha para que vocês se divirtam. Um forte abraço a todos.